Meu Deus! Meu Deus do céu! Capitulação total do Zema. Capitulação total do Zema. Vamos lá, manchete. Esta aí acabou. Aí já era. É o último prego no caixão. Zema diz que políticos do Novo estão liberados para apoiar Flávio. É isso mesmo que vocês ouviram. Coloca aí a matéria, tá muito pequeno para mim, você tem que baixar aí um pouquinho. Cadê? Mas baixar, e ele tá só um pedaço da tela, não tá a tela toda para mim não. O pré-candidato, quer dizer, olha aqui, o pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, afirmou nesta segunda-feira que não vê problema na decisão do diretório do Partido Novo em Santa Catarina de retirar seu convite para um evento de Joinville. Tá tudo tranquilo. Diz que filiados da sigla têm liberdade para apoiar o senador Flávio Bolsonaro, que também é pré-candidato do Planalto. Quem quiser andar, sair apoiar o Flávio está liberado. Deputados de outros estados e de outros partidos estão comigo. É? Declarou o ex-governador de Minas Gerais durante participação no evento Indústria na Agenda dos Presidenciáveis, promovido pela Confederação Nacional da Indústria em Brasília. Tem mais alguma coisa da notícia? A fala ocorre após o diretório catarinense, aí é blá blá blá. Bom, basicamente é o seguinte, esse cara capitulou completamente, porque ele sabe que ele não é líder do partido, e, portanto, ele vai ter que engolir o fato de que os deputados irão apoiar outro candidato. Não é que os deputados perderam a permissão. Não, mas será que pode? Não, eu vou fazer. Ele, então, pode fazer. E eu compreendo o lance dos deputados. Os deputados estão certos mesmo. Os deputados estão corretos. Sabe por que eles estão corretos? Porque quando você tem um cara que ele foi o governador 2 vezes do terceiro maior colégio eleitoral do Brasil, e o sucessor dele tem 4%, e ele não conseguiu fazer um deputado federal, esse cara não tem força política nenhuma. Mas mesmo, assim é uma coisa bizarra. O cara não tem força política nenhuma. O sucessor de um cara que foi eleito 2 vezes pelo Estado está com 4% nas pesquisas, tomando um pau violentíssimo do Cleitinho, que está com 40 e tantos por cento. Mais do que isso, ele não fez deputados. Então ele não tem poder de transferência de voto, ele não tem poder de nada. E aí é natural que um deputado de direita que quer se eleger não vá se associar ao Zema, dizer, não, ó, tem um cara aqui que tem, sei lá, 30% de voto. Não, vou votar em você, que você tem 3%, e além de ter 3%, você também não transfere voto para ninguém. Qual a lógica disso? Assim, os deputados estão corretos do Novo, e o que ele falou é nada mais do que a aceitação de uma realidade factual sobre a qual ele não tem poder de mudar. Bom, aí entra também nessa coisa, né? Ser parlamentar ou ser o Zema, entre as coisas piores que ser parlamentar. Seu Zema. Porque, agora, parabéns ao Partido Novo. Tem que pensar. Um corno real ou um corno político? O corno político. É questão. Mas parabéns ao Partido Novo por ser um partido tão democrático. Quando criticam a missão por ser autoritária, é porque não permitimos esse tipo de avacalhação. Tá? Como permitimos, não, o partido lá, a missão, não permite. Tá? A missão não permite. Mas isso não é nem assim, em qualquer tipo de interpretação, qualquer tipo de infração em relação à democracia. Isso é uma coisa. Isso, na realidade, é ter um partido. Mas, assim, o Novo é um partido tão demissionário, tão fraco, que não tem como não ser assim mesmo. Esse é o ponto, né? Os deputados eles estão completamente corretos. O cara não consegue transferir nada. O candidato dele está com 4%. Sinceramente, eu acho que o Zema deveria tomar vergonha na cara. Parar com esse negócio de querer ser presidente, que ele não tem condição disso aí, entendeu? E tratar de eleger o sucessor dele em Minas. Ele tem um sucessor em Minas que está com 4%. Olha o seu estado. Se você não consegue eleger um sucessor no estado que você governa, você não é nada. Politicamente falando, você é um zero. Essa candidatura a presidente não vai servir de nada. E não está servindo de nada. Ele não está sequer se fortalecendo. Ao contrário, todas as fragilidades dele estão se tornando patentes. Era um cara todo cheio de fragilidades, agora está todo mundo vendo a fragilidade e metendo o dedo na ferida. Ele tinha que estar em Minas Gerais sossegado, com a viola no saco, fazendo de tudo para o Matheus Simões ter pelo menos 15% no primeiro turno e ir no segundo turno com o Cleitinho, para não ser derrotado no primeiro turno.
Isso que o Zema deveria fazer, politicamente falando. Eu tô fazendo. Ele não vai me ouvir, não vai assistir esse programa. Mas isso O assessor dele está assistindo. Certeza que tem algum assessor dele assistindo. Se tem um assessor do Novo, alguém do Novo aí assistindo o programa, ouçam o que eu estou falando. O Zema não deveria vir com essa viagem para presidente. Ele está sendo humilhado por todo mundo, ele não tem condição de fazer o que está fazendo. Todas as fraquezas dele enquanto líder do partido estão todas patentes. Ele só está perdendo nessa ideia. E ele tem um candidato dele, que é sucessor, com 4% do governo do estado de Minas Gerais, o qual ele precisa ajudar. Então ele tinha que ficar sossegado, trabalhar nos bastidores em Minas Gerais, ficar rodando Minas Gerais, em tudo que é cidade de Minas Gerais, para eleger o Matheus Simões e para garantir alguma força no estado de Minas Gerais. Força essa que irá completamente caso o candidato dele seja esmagado nas eleições. E se isso acontecer, o Zema não terá força no partido, nem em Minas Gerais. Portanto, ele vai ter pego a carreira política dele jogado no lixo. Eu me lembro que eu dei mais 2 conselhos aqui ao longo dos tempos para o Jair Bolsonaro, e ninguém bolsonarista, obviamente, assistiu e não ouviu. Vocês querem saber quais eram os 2 conselhos? O primeiro conselho foi lá atrás, quando aconteciam as coisas todas do Flávio, que todo mundo viu, eu falava insistentemente com o Renan, que eu fazia o MBL News com o Renan, você sabe o que o Jair Bolsonaro deveria fazer? Ele deveria jogar o Flávio, deixar o Flávio encarar a realidade para manter a sua força, né, enquanto presidente, podendo fazer as coisas e não simplesmente entregar todo o seu poder, porque se ele entregar todo o seu poder, olha o que eu falava, eu falei isso, eu queria que alguém até recuperasse os MBL News, ele vai ser destruído politicamente com o tempo, ele vai perder toda a força que ele tem, o Flávio não vai se dar bem no final, e eu não acho que o Flávio vai se dar bem no final, se não ganhar essa eleição, acho que o Flávio vai ser trucidado se não ganhar essa eleição. A vitória do Flávio nessa eleição é para o Flávio questão de sobrevivência. E eu falava isso insistentemente. Não fez nada, ao contrário, passou os 4 anos destruindo a sua base de poder, arrebentou com tudo que ele tinha, inclusive com a Lava Jato, para pressionar o sistema de alguma maneira, entregou tudo na mão dos caras e se lascou. E acabou do jeito que está. Na cadeia, foi preso, acabou da pior maneira possível o Jair Bolsonaro. E a terceira coisa era para o próprio Jair Bolsonaro. Já a certa altura do campeonato, quando ele já tinha começado a entregar todos os anéis, eu falava, esse bicho precisa montar um partido. Ele começou a montar o partido do Aliança, ele tem que agora se dedicar inteiramente a montar o Aliança, porque a Aliança pelo Brasil era o futuro do Bolsonaro. Se ele tiver o Aliança, ele não vai ser derrotado desse jeito, porque ele vai ser um líder partidário, ele vai ser um cacique, ele vai ter aí 50, 60, 70 negros debaixo do guarda-chuva dele, então ele deveria fazer isso. Não fez, não se preocupou com nada, o partido não conseguiu coletar assinatura nenhuma. E agora o que acontece? Todo mundo tem que ficar beijando a mão de Valdemar, tem que ficar falando Valdemar, Valdemar pra lá, Valdemar pra cá. Se deu mal. 3 conselhos. Fica aí a dica pro Zema. Perfeita a sua dica. Só para poder finalizar isso, esse aí também foi uma escolha política, de um projeto político pós-Amoedo que o Partido Novo fez, que o Partido Novo se tornou 2 coisas. Primeiro, um brinquedo de um plutocrata chamado Salim Matar. Salim Matar, ele se tornou o dono, ele arrendou o Partido Novo, e do ponto de vista político, o Partido Novo fez como escolha ser o bolsonarismo do B. Todos aqueles que não tinham espaço nas listas do PL iam para o Novo. Qualquer um que tivesse qualquer problema para ser bolsonarista dentro do PL podia ser bolsonarista indo para o Novo. Então, eles tomaram essa escolha, é uma escolha editorial, é uma escolha de projeto político. E agora estão colhendo o fruto disso. Você não pode se criar como uma filial e achar que vai se sobrepor à matriz, ou achar que vai poder criticar a matriz. Se você escolhe ser capacho você tem que ser. Também não venha, quando chega na época da eleição, tentar fazer o teatro do posso falar o que eu quiser, porque você não pode. Se você aceitou isso, vai ter que aceitar calado e até o final. É de ponta a ponta. E o Partido Novo aceitou essa condição porque eles entendiam que o lucro político, com os cargos, com alianças, com os deputados, valeria a pena. Foi isso que eles pensaram.
E agora vão saber o preço real disso. Vocês olharam apenas aquilo que entraria, não viram aquilo que saía. O trade-off é alto, às vezes não vale a pena, cara. E o Partido Novo está percebendo isso. Né? Existe uma questão. Em 2018, deve ter sido muito gostoso para todo mundo que era de direita naquela época e viu o Bolsonaro ganhar. Porque achava que fosse uma vitória da direita. Não foi. E logo nos primeiros meses, a família Bolsonaro fez questão de dizer isso. Eu só lembro do Rodrigo Constantino, né? Nós ganhamos. Nós, um abraço. É isso. Não venha para cá com essa coisa de que, não, nós ganhamos, a direita ganhou. Não. Foi a vitória da família Bolsonaro. E eles fizeram questão de mostrar isso. Sempre que tinha uma dividida entre qualquer pessoa e alguém da família, sobrava para outra pessoa, independente de quem fosse. Paulo Guedes só não foi chutado porque Paulo Guedes aceitou sua condição calado. Todos os outros que pensaram em algum momento poder falar foram amassados. Sérgio Moro... Paulo Guedes cá para nós. Aceitou porque ganhou muito dinheiro no governo Bolsonaro. Tá? Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O Sérgio Moro, por exemplo, que é essa ameba moral chamada Sérgio Moro, esse ser desprezível lá do Paraná. E eu falo isso hoje, 2026, com muito prazer, porque eu dizia essa mesma coisa em 2016 sobre Sérgio Moro, né? Que é aquele analfabeto concurseiro. Que é isso, ele é um analfabeto concurseiro. Que tem a capacidade moral de uma ameba. Pois bem, ele tentou durante algum tempo pensar, eu posso ser um cisne negro. Você não é. Você é no máximo um marreco. É isso que você é. Você é um marreco. Não à toa agora volta a ser capacho da família Bolsonaro. Né? Porque esse é o papel que a história reservou para ele. É o papel que a história reservou para aquele ser desprezível, tal como o Deltan Dallagnol. Então, o Partido Novo tomou uma escolha. Que sejam felizes com essa escolha.